Muito obrigada, Miguel, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Vamos falar da Europa. Tu és professor na Faculdade de Direito, em tempos também já deste Direito Europeu, mas eu gostaria de começar por uma dimensão europeia que tem a ver com a questão da governação económica. E nós, muitas vezes, prevalecemos, e a estratégia europeia, em determinado momento, fez prevalecer na definição das regras e dos processos de coordenação, fez prevalecer, digamos, a dimensão orçamental e a dimensão económica sobre a dimensão social. E a minha questão é, o que é preciso fazer para pôr ao mesmo nível dimensão orçamental, económica e social? Bom, é um prazer estar aqui contigo. Em primeiro lugar, eu acho que aquilo que tem que se fazer é cumprir os tratados. Porque o artigo 3º, número 3 do Tratado da União Europeia é claríssimo, dizendo que a União Europeia é uma economia social de mercado altamente competitiva, mas que visa precisamente a promoção do pleno emprego e de uma sociedade justa, respeitadora do desenvolvimento sustentável, designadamente a nível ambiental. E todos nós percebemos hoje em dia que o desenvolvimento económico por si só não é garantia de uma distribuição equitativa por todas as pessoas que são potenciais beneficiários desse mesmo rendimento. Ou seja, nós estamos sempre muito obcecados com a medição do PIB, do Produto Interno Bruto, mas na verdade o Produto Interno Bruto só avalia o quê? A diferença de ano para ano da quantidade de bens produzidos e de serviços prestados, mas não garante que o resultado desse crescimento económico se redistribua de forma equitativa por todos. Na vida das pessoas. Por exemplo, nós hoje em dia estamos a passar um fenómeno muito curioso, que é eu diria quase que um jogo da corda entre o Banco Central Europeu e os governos nacionais e, curiosamente, até a própria Comissão Europeia, porque o próprio Comissário do Emprego já vai prestar declarações no sentido que é preciso reforçar os salários e, portanto, aumentar os salários daqueles que oferem rendimentos do trabalho para compensar precisamente esta divergência provocada pela inflação, pelo crescimento do PIB, sem essa mesma redistribuição. E aí, de facto... Eu acho que nós tivemos muita percepção de que a coisa evoluía, que havia um desequilíbrio entre o monetário, o económico, o orçamental, o económico e o social, com a resposta à crise das dívidas soberanas e o impacto nas economias europeias, em que a prioridade era o orçamental, o respeitar os critérios orçamentais da dívida e do déficit, independentemente dos custos sociais que tivessem e tiveram essas políticas. A minha questão é esta. Mesmo para aqueles que defendem as liberdades económicas, não é possível esquecer aquilo que o Amartya Sen, que é Nobel da Economia, nos ensina, que é: não há liberdade sem desenvolvimento económico. Ou seja, às vezes há aquela contraposição muito manicaísta entre liberdade e igualdade. Sim. Teoricamente, os liberais e alguma direita seriam defensores da liberdade sobre a igualdade e aqueles que têm uma visão social-democrata, de esquerda, seriam mais defensores da igualdade face à liberdade. Na verdade, eu não tenho liberdade de iniciativa económica se não tiver, no fundo, capital inicial para poder investir. Eu, se morar num bairro dos subúrbios de Paris ou dos subúrbios de Lisboa, não tenho a mesma liberdade de iniciativa económica que tem alguém que estuda em colégios privados, que tem a possibilidade de ter capital a investir por força de relações familiares, por força de relações de proximidade, de proximidade de várias outras formas. E, portanto, na verdade, nós temos que garantir formas de que a dignidade da pessoa humana é respeitada. Esse vetor é absolutamente essencial. A Carta dos Direitos Fundamentais, desse ponto de vista, é claríssima. Pela primeira vez consagrou direitos sociais, económicos e culturais no seu capítulo 4º. É muito engraçado. Vitorino, uma aquisição e uma implicação de António Vitorino. É muito engraçado. Aliás, há a imagem da própria António Constituição. Vitorino, comissário europeu. Isso. À imagem da Constituição portuguesa foi feita essa divisão Exatamente. entre direitos, liberdades e garantias e direitos sociais do outro lado. É, aliás, curioso ver
que há 2 países que, num protocolo adicional à Carta, fazem, no fundo, uma escolha de opting out. É o caso do Reino Unido, que neste momento, obviamente, por força do Brexit, já não está vinculado à Carta, mas é também o caso da Polónia. E também há outro aspecto muito engraçado na Carta dos Direitos Fundamentais, que é a circunstância de, quando se define o âmbito de aplicação da Carta, quando nós pensamos nos princípios, fazemos uma distinção entre direitos e princípios. Foi também uma forma de outros Estados, por exemplo, a Dinamarca, dizerem: o princípio da igualdade, o princípio da segurança jurídica, o princípio da proporcionalidade não têm o mesmo tipo de aplicabilidade direta que têm os direitos que são classicamente vistos como direitos de liberdade. Mas isso é esquecer a Carta Social Europeia, é esquecer o adquirido comunitário por força da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Portanto, num mundo atual, que é um mundo altamente globalizado, em que a União Europeia compete com os outros Estados, o que há que garantir, na verdade, é que o modelo social europeu continua a fazer parte das fundações do projeto europeu e que se garante também uma concorrência leal com outros blocos económicos. Porque eu às vezes vejo... Mas isso é muito importante, o facto do Parlamento Europeu ter aprovado recentemente a due diligence, exatamente no sentido de que nos acordos comerciais com outros países, ou com países terceiros ou com outras regiões no mundo, essa questão a respeito dos direitos sociais, ambientais, proteção do trabalho, contra o trabalho escravo, o trabalho infantil, está aí claramente... Aí devemos aprender, se calhar, com os liberais dos Estados Unidos da América. Porque há muitos Estados federados norte-americanos, por exemplo, o Estado de Nova Iorque, que têm as chamadas anti-sweatshop laws, ou seja, são normas de aplicação necessária que dizem o seguinte: se determinado fornecedor estrangeiro, que não seja americano, não respeitar determinados critérios que pressupõem, por exemplo, que o salário que é pago aos seus trabalhadores não garanta a subsistência de uma família de 4, então não é possível celebrar acordos internacionais com essas mesmas empresas. Portanto, nós não estamos a falar do protecionismo clássico. Não, nada disso. De esquerda, temos hoje pelo contrário. já países, e designadamente algumas regiões, que são as Fair Trade Area ou Fair Trade regiões baseadas no comércio justo, em que de facto proíbem a importação de produtos de mão de obra infantil, de mão de obra trabalho escravo, etc. Com certeza. E o desrespeito também pelos critérios ambientais, porque vamos lá ver. Ninguém quer competir com a República Popular da China, ou com Singapura, ou até mesmo com Taiwan, quando não há aqui um fair trade, ou seja, concorrência leal. É porque a concorrência não é apenas lançarem as pessoas para uma jaula, como se estivéssemos num coliseu romano, e depois deixarmos o mais forte vencer esse combate. Obviamente que há aqui a necessidade de garantir igualdade de pontos de partida. E nesse sentido, obviamente que a União Europeia tem que ter essa capacidade também de influenciar o comércio internacional. Relativamente ainda à proteção dos direitos fundamentais, o que eu acho, na verdade, é que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia também, na maior parte das vezes, está excessivamente influenciado por quem? Pelos Estados mais poderosos economicamente e também por parte dos grupos económicos internacionais que recorrem ao Tribunal. Porque, na verdade, quando estamos a falar de ações de incumprimento, a Comissão Europeia tem legitimidade de instaurar essas ações, mas quando estamos a falar de reenvio prejudicial, e a maior parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça é feito quando se está a discutir num país uma questão jurídica e se suscita uma questão quanto à legalidade ou à interpretação do direito europeu. Na maior parte das vezes, as empresas que requerem esse reenvio prejudicial são grandes grupos económicos que, no fundo, influenciam a jurisprudência do Tribunal de Justiça também, porque, repara, as cooperativas de habitação, as associações de consumidores, os pequenos e médios empresários, os trabalhadores, não têm capacidade, porque não têm recursos económicos para contratar grandes escritórios de advogados e para litigar perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, muitas das vezes a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é muito influenciado por pedidos de empresas alemãs, de empresas holandesas, de empresas belgas, de empresas italianas, não tanto as francesas por causa da teoria do ato claro, porque os franceses tentaram sempre recusar
o recurso a esse reenvio prejudicial e, portanto, eu acho que devia haver também maior equilíbrio nesse sentido, de garantir por isso que ao nível o acesso internacional, que é ao nível internacional, no âmbito da Organização Mundial de Comércio, se defende a existência de uma estrutura permanente no sentido de julgar, digamos, esse tipo de litígios e de conflitos. O problema é que estes dispute settlements, esses mecanismos de arbitragem internacional do comércio internacional, mais uma vez, só permitem o acesso às mesmas por grandes grupos económicos internacionais. Sim, mas é exatamente, eu acho, neste momento, e, portanto, era preciso democratizar esse acesso à justiça. Mas eu só gostava de dizer uma coisa, não sei se estás de acordo ou não, eu sempre tive a noção, e penso que há uma certa ideia, um certo consenso, ou pelo menos há uma certa ideia de que até determinada altura, designadamente até que alguns direitos têm vindo a ser consignados nos tratados, nas sucessivas revisões dos tratados, que o Tribunal de Luxemburgo, o Tribunal de Justiça, teve um papel importante, ou melhor, no que diz respeito aos direitos, o Tribunal de Justiça, até determinado momento, andou mais à frente, diria, que os próprios tratados. Não sei se tens essa noção. Sim, relativamente, por exemplo, ao direito de acesso a documentos administrativos, portanto, forçando a transparência por parte da Comissão Europeia e das várias direções-gerais. Também em matéria, lá está, de liberdades económicas, de direito de acesso aos tribunais, mas depois passámos a uma fase um pouco mais conservadora. E eu acho que era preciso passarmos essa fase mais conservadora por parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Outro aspecto que eu acho também muito preocupante do ponto de vista das instituições é este. Não há boa decisão pública e, portanto, também não há boa decisão europeia se não houver primeiro uma avaliação do sucesso das políticas públicas e uma avaliação prévia do futuro impacto das decisões que se tomam. Ora, eu fico bastante preocupado com uma certa traficância de interesses entre consultoras internacionais que são contratadas pela Comissão Europeia para fazer avaliações de impacto de políticas públicas, que ao mesmo tempo depois são consultoras, lá está, de grandes grupos de interesse económico. Sim. Porque uma coisa é, se a Comissão Europeia tiver um observatório independente de avaliação de impacto de políticas que garanta precisamente essa independência, períodos de nojo entre os técnicos e dirigentes desses mesmos serviços, parece-me impecável. Agora, defender-se o princípio da concorrência para se abrirem concursos públicos internacionais, que depois são ganhos pela A.T. Kearney, pela PricewaterhouseCoopers, eu não quero estar aqui a fazer publicidade a grandes consultoras internacionais. Mas podias fazer uma lista. Mas fico sempre um bocadinho receoso que essas avaliações de impacto tenham mais em consideração critérios puramente financeiros e econométricos e não propriamente a avaliação do custo e benefício do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da qualidade de vida para os cidadãos. E preocupa-me também que a União Europeia, por exemplo, eu devo elogiar um programa que é o chamado Programa REFIT de Simplificação Legislativa, que é um programa que pressupõe que a União Europeia, de tempos a tempos, analisa se determinada legislação europeia ainda está up to date, ou seja, se ela ainda cumpre a função para a qual foi aprovada. Na linha, para traduzir em português, menos legislação, melhor legislação. Isso. A lógica deu, de tempos a tempos, fazer um balanço, olhar para a legislação e dizer, será que ela ainda é necessária? Será que ela ainda cumpre as suas funções? Será que ela é dispensável? E o refit é fazer, no fundo, também, eu hoje estou muito anglicista, mas fazer um reshape no sentido de fazer corte e costura. Todos nós sabemos que às vezes eu acho que há aí duas questões. Tu trouxeste uma ideia que eu acho muito interessante, que é a questão de um observatório de impacto, que faz todo o sentido, no sentido de fazer, de facto, uma avaliação do impacto das políticas. A OCDE já o faz e tem técnicos altamente especializados que o podem fazer, só que a orientação... Exatamente, não é inventar a roda, portanto é uma metodologia que já é seguida. Agora, eu acho que há um outro fenómeno na legislação europeia e que tem a ver com a transparência e que eu diria que é o resultado do processo legislativo democrático. Ou seja, quando se está a preparar a legislação, a procura do compromisso entre os 27 e entre as instituições, de um lado o Conselho, do outro lado o Parlamento, os dois co-legisladores,
de facto, a procura do compromisso leva à fixação de um texto legislativo que não é compreensível. Que eu diria que é, muitas vezes, ilegível. É impossível a compreensão e a transparência. Às vezes é um mal menor. E é um compromisso. E eu hoje, que tenho responsabilidades muitas vezes na negociação, nós sabemos o princípio que queremos e a procura de uma linguagem que possa ser uma linguagem de compromisso, que possa ter o apoio dos dois co-legisladores e, efetivamente, quando nós olhamos para o resultado final, há menos transparência no processo legislativo. Há um politólogo italiano... Não é no processo legislativo, é no resultado. Sim. Há um politólogo italiano, Gianfranco Pasquino, que analisa mesmo esse problema. É um problema que não é só das instituições europeias, é um problema atual da função legislativa e dos parlamentos. Ele diz que estas leis, no fundo, são legine, ou seja, leizinhas. O que ele diz é, na maior parte das vezes, os deputados não querem perder eleitores. E como não querem perder eleitores, gostam de ter leis redondas. Leis que não atacam nem um grupo social, nem outro grupo social. E depois temos textos quase que proclamatórios. Esses textos proclamatórios têm princípios gerais, conceitos jurídicos indeterminados. Dizer assim, em caso de grave catástrofe natural, devem ser concedidos os apoios necessários em função da condição e da necessidade concreta. Isto é não dizer nada. Mas nós temos muita legislação europeia e nacional neste sentido. E isso transfere o quê? Transfere o poder da tomada de decisão dos parlamentos para os órgãos executivos, para quem aplica o direito. E mesmo na transposição da legislação nacional, europeia para a legislação nacional. Porque os regulamentos é tal qual, como são aprovados a nível europeu, estão em vigor nos Estados-membros. Mas olha que eu já vi vários regulamentos também a remeterem para a legislação nacional a sua execução. Por exemplo, o que acontece com o Regime Geral de Proteção de Dados, que tem dado tanto brado, não é? Exatamente. Ou, por outro lado, nas diretivas, os Estados-membros poderiam tornar, digamos, a linguagem da legislação de uma forma mais transparente na sua transposição. Mas também não sei se isso acontece. Tu tens mais experiência nessa matéria no que diz respeito ao processo legislativo da transposição. Sim. Eu acho que, lá está, nós estamos a sentir neste momento um fenómeno que é a perda de poder dos parlamentos e, portanto, a perda de poder do povo, porque ele é transferido para os órgãos executivos. São os órgãos executivos que no dia-a-dia depois tomam decisões concretas aplicando esses conceitos jurídicos indeterminados. Muitas das vezes, e nós vimos muito isso na pandemia, os titulares de cargos políticos dizem assim: bom, eu não posso fazer outra coisa, porque eu ouvi os técnicos, os especialistas, e os especialistas dizem-me que esta é a melhor solução. Foi o que nós vimos relativamente às medidas de proteção sanitária durante a pandemia de Covid, em que os sucessivos governos, aconteceu isso em Portugal e aconteceu isso em todos os Estados, diziam, bom, eu ouvi os médicos especialistas em saúde pública e a única solução técnica possível é esta. Acontece que na maior parte dos Estados-membros da União Europeia só se pode controlar em tribunal a legalidade dessas decisões e não o mérito, ou seja, a dimensão técnica dessa mesma decisão. O que significa que os cidadãos ficam desprovidos de meios e de tutelas de defesa dos seus direitos. E depois há um outro problema que é a judicialização da política. Sim. Nós queixamos muito de, hoje em dia, haver uma judicialização da política e uma politização da justiça. Há uma politização da justiça porque muitas vezes os titulares de cargos políticos e os partidos políticos decidem recorrer em última instância aos tribunais para questionar, no fundo, decisões que são eminentemente políticas, e há uma judicialização da política porque os tribunais muitas das vezes se substituem ao órgão legislativo e até ao órgão executivo, determinando o que é que deve ser feito. E é muito perigoso quando nós não somos claros e transparentes nas decisões legislativas que tomamos, porque damos espaço, precisamente, para essa arbitrariedade, vou-lhe chamar assim, discricionariedade, para não lhe chamar aleatoriedade ou arbitrariedade. E, portanto, eu acho que uma das principais preocupações do ponto de vista do direito europeu seria, de facto, apostar nessa maior clareza. E depois há uma outra coisa, nós temos um grande confronto entre o modelo europeu e o modelo norte-americano. No modelo norte-americano nós temos poucas leis,
Mas quando essas leis são desrespeitadas, o mecanismo da responsabilidade civil sobre quem viola essas mesmas leis é tremendo, ao ponto de poder conduzir à falência daquele que desrespeita essa lei. Nós, no espaço europeu, temos uma hiperregulamentação. Temos legislação sobre tudo e mais alguma coisa, mas depois não temos a capacidade de obrigar os destinatários dessa mesma norma a respeitar a legislação. Eu sou muito favorável a um modelo colaborativo. Se as pessoas, se as empresas participarem nesse processo de decisão, ou seja, se não forem confrontadas no fim do processo com o resultado da decisão política, sentirão que a decisão é delas próprias. E sentir-se-ão envolvidos e, portanto, cumprirão de forma voluntária essas mesmas normas. Eu não tenho nenhum interesse em que haja normas que sejam impostas às pessoas, agora ia dizer top-down e não vou dizer de cima para baixo, de forma hierárquica, mas antes de forma colaborativa. Se eu combinar contigo qual vai ser a regra, se tu te sentas à esquerda ou à direita, quanto tempo é que temos para conversar, ambos estamos confortáveis quando tu me disseres agora acabou a nossa conversa. Se tu tivesses chegado aqui e me surpreendesses no fim da entrevista dizendo terminou a entrevista, obviamente que eu não aderiria tão facilmente e tentaria continuar a conversar contigo. Mas tu levantaste uma questão interessante que para um parlamentar tem um interesse especial, ou seja, efetivamente, quando nós estamos a legislar, como co-legisladores, nós fazemos um esforço imenso de compromisso. Se queremos, de facto, legislação sobre a inteligência artificial ou sobre a questão da proteção dos dados, ou mesmo sobre a política agrícola comum que beneficia os cidadãos de todos os países e, sobretudo, das zonas que têm que a agricultura tem um peso maior na vida das pessoas, ou outro tipo de legislação, nós fazemos um esforço em encontrar um compromisso. Fazemos esforço em encontrar um compromisso entre todas as partes, primeiro dentro do Parlamento Europeu, com interesses nacionais muitas vezes muito marcados, que vão para além dos interesses das famílias políticas, e depois entre o Parlamento e o Conselho. Há esse esforço de compromisso. Esse esforço de compromisso acaba que digamos, é o processo de decisão democrático na União Europeia, acaba por ser menos democrático, por ver reduzida a sua democraticidade, na medida em que se torna menos transparente perante a opinião pública, e há um grande espaço de ambivalência e transfere para os governos nacionais a decisão. E há outro aspecto muito interessante, e portanto isso acho que deve questionar qualquer parlamentar, mas há também um espaço muito interessante ligado àquilo que acabaste de dizer, que são tentar transpor para ali os diferentes interesses. E de facto nós muitas vezes estamos a negociar qualquer que seja, digamos, a iniciativa legislativa, estamos a tentar chegar a um compromisso sobre uma decisão política e cada deputado de cada região procura colocar lá o seu problema, que muitas vezes não tem nada a ver com o que se está a discutir, mas ele descobre uma forma qualquer de pendurar essa decisão numa decisão mais global e, como nós costumamos dizer, é uma verdadeira árvore de Natal. E, portanto, de facto, evidentemente, se eu olhar para a questão do ponto de vista teórico ou do ponto de vista analítico, eu vejo este problema, mas vejo dificuldade em combater esse problema no próprio processo legislativo europeu. Bom, aquilo que eu gostava, acho que há uma coisa muito importante que nós temos que ter presente. A democracia e o processo democrático é necessariamente ineficiente. Ou seja, nós precisamos de tempo para refletir, precisamos de tempo para negociar. É normal que haja essa promoção de consensos e, portanto, a decisão final, isso acontece não acontece só na tomada de decisão legislativa. Também acontece, por exemplo, na elaboração de acórdãos. Eu, para além de ser professor de Direito, sou também advogado, fui assessor do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional Português durante 7 anos e 8 meses e conheço bem esse processo de formação colegial. Quando se forma uma decisão colegial, por exemplo, entre os 13 juízes do Tribunal Constitucional, o que acontece muitas das vezes é que o projeto inicial de acórdão era muito mais perfeito, direto, melhor fundamentado do que a versão final. Porque se eu estou num colégio, tenho que necessariamente
poder promover essas pontes entre as várias pessoas que têm que se rever no texto final. Isso eu acho perfeitamente normal e estou disposto a aceitar esse custo da democracia. Obviamente, eu tinha um professor, o professor Saldanha Sanches, que me deu aulas de economia política, que me dizia assim: não há nenhum modelo económico mais eficaz do que uma ditadura esclarecida. Sim. Porque na ditadura esclarecida nós temos o rei filósofo de Platão, que tudo sabe qual é a medida mais racional do ponto de vista económico e pode tomá-la de forma arbitrária e isolada, sem necessidade de negociação. Obviamente que nós não queremos isso para a nossa vida, porque obviamente que viver em comunidade é respeitar-nos reciprocamente e compreendermos que cada um de nós precisa do seu espaço próprio para experimentar, para errar, para desenvolver a sua personalidade e, portanto, as normas têm que ter essa flexibilidade que dê o espaço para cada um dos indivíduos se realize. E, portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal. Eu acho é que se devia deixar, de facto, mais espaço para que depois, em função das características e especificidades nacionais, cada um dos Estados, comprometidos com os objetivos dos tratados europeus, pudesse adaptar. Eu tenho algumas dúvidas quanto ao princípio da aplicação uniforme que se diz que essa visão fazia sentido quando eram 5 Estados-membros, quando tínhamos uma Europa a 12, quando tínhamos uma Europa a 15. Hoje em agora dia faz 27 e vamos ver como é que vai ser a seguir. Hoje em dia faz cada vez menos sentido, a não ser que nós aceitemos de facto a regra das maiorias qualificadas, em que a maioria faz a força, não é? E isso implica depois também um sentimento de afastamento por parte dos cidadãos, porque não se sentem representados na decisão política. Mas mesmo nas maiorias qualificadas, se prevê claro, há que uma haja maioria cúmula de população e poder haver número uma de votos, maioria de bloqueio, com digamos, certeza. quer dizer, no sentido de certa forma, controlar essa Com possibilidade. Certeza. Mas queria agradecer o teres partilhado connosco, por um lado, a questão do equilíbrio, o rever os direitos sociais da União Europeia e também teres partilhado connosco esta forma de democraticamente decidir na União Europeia. Sim. E das implicações na vida dos cidadãos. Eu, para me despedir disso, só queria dizer uma última coisa, que é: eu acho que a União Europeia está a adotar um discurso mais de resistência do que de esperança. A União Europeia muitas das vezes está agarrada a um passado que nunca existiu, sonhando com direitos fundamentais que, na verdade, nunca foram universais, e está a resistir ao tempo atual, está a resistir ao futuro, está a resistir à mudança. Obviamente nós temos que nos adaptar a um mundo globalizado, em que determinados blocos económicos e militares viviam nas catacumbas do planeta e neste momento têm acesso a bens que antes não tinham e, portanto, a União Europeia o que tem que fazer relativamente aos cidadãos não é estar permanentemente a resistir, mas é dar uma voz de esperança e um horizonte de felicidade, e eu acho que isso ainda falta à União Europeia. Mas eu exatamente por essa questão, já não temos tempo, talvez fique para uma nova oportunidade, é como é que vês toda essa questão, toda a abordagem que fizeste relativamente aos direitos, como é que vês a transposição desses direitos com a transição climática e a transição digital, mas isso ficará para outra conversa. Muito obrigada, Miguel, por ter estado aqui no Se Falássemos da Europa. Contigo.